Boa noite, Kit. Tudo bem? Oi, Sérgio, tudo bom? Finalmente te conhecendo. Finalmente. Um ao vivo Facinho, então. virtual. Eu acho que as pessoas têm direito a ter uma decepção na vida, de vez em quando. A sua chegou hoje. Kit, vamos começar. Para as pessoas que não te conhecem, eu queria que você contasse um pouco mais da tua vida profissional, né? Bom, eu sou formada em composição e regência. Eu vim para São Paulo para fazer essa faculdade. Eu sou do interior de uma cidade muito pequena, que eu te confesso, não conheço nenhum regente por lá. Eu lembro até quando eu vim para cá, quando eu passei no vestibular, a minha própria mãe dizia assim: mas o que é isso que você vai estudar, né? E às vezes eu penso na minha mãe como uma coisa, como uma questão muito importante até hoje na minha vida, porque quando eu fui explicar para ela o que era que eu tinha passado na faculdade, né? Eu falei, vou estudar composição e regência. Ela falou, mas composição e regência, o que é isso? Aí eu falei assim, quer ver? Fui lá na TV Cultura, que estava passando uma orquestra, falei, então, regência é aquilo ali. Ela olhou para aquela orquestra, para aquele regente e falou para mim, isso é para quê se ninguém olha para ele? Então, quando os meus corais cantam e tá cada um fazendo uma coisa, não olha para mim, eu falo, minha mãe tinha razão, eu que não sabia. Aí vim para Você cá sabia para que estudar composição e ah, regência, mas assim, eu já tinha uma vida musical lá, que eu estudava piano, dava aula de piano, então já estava aqui enfiada nesse meio musical. Mas a composição e regência, na verdade, eu vim a descobrir aqui fazendo o curso. Não tinha você muito ideia, você assim. tá, você tá falando dessa questão de não olhar o Herbert von Karajan, né, o grande maestro, sempre regeu de olhos fechados, né? E aí disse que um dia um dos músicos da Filarmônica de Berlim perguntou para ele, Karajan, por que o senhor rege de olhos fechados? Ele falou, porque não tem nada mais aborrecido do que ver vocês tocar. Eu às vezes eu fecho os olhos também, mas, por exemplo, se eu estiver regendo, eu proíbo meus cantores de fechar os olhos, porque se eu der uma entrada e eles estiverem lá na maior, isso aqui, eu sempre falo assim, olha para mim. E até Uhum, porque eu nem sempre tenho oportunidade de reger nos ensaios. Não é uma coisa que eu faço assim, né? Antigamente eu sim, fazia mais, porque tinha alguém acompanhando com piano, alguma coisa. Hoje em dia é muito difícil você ter alguém, algum ensaio que você tem lá um pianista, um monitor, alguma coisa. Eu faço de um tudo, né? Como dizem por aí. Então, às vezes, eu sim. tô com a mão ali no piano mesmo, e dou aquelas cabeçadas, aqueles olhares para as pessoas, né? Mas se eu tô lá na frente, eu falo assim, não fecha os olhos, porque às vezes a música te leva aí para uma, sei lá, entra numa outra esfera, né? Uhum. Com regente na frente, melhor não. Agora você me contou uma coisa interessante. Você mesmo tinha um pouco de vergonha de cantar no início, é isso? Vergonha, eu não sabia cantar. E assim como eu não sabia, não digo que hoje eu sei cantar, né? Não é bem assim. Mas eu tinha vergonha, como muita gente que começa a cantar e tem vergonha, por não conhecer a sua capacidade vocal mesmo, né? Então, assim, como eu via alguém cantando melhor que eu, é sempre assim, né? Igual línguas, Uhum. você sai para viajar. Se alguém fala bem inglês e você fala mais ou menos, você deixa que a outra pessoa fale. Cantar Uhum. também é meio assim, né? Se alguém está cantando melhor que você, você vai se calando, ficando aí na sua. E eu tinha lá em Orlândia, quando eu participava das rodas de música, um monte de amigos que tocava, cantava muito bem e ainda fazem isso hoje, né? Tenho bastante amigos lá que tocam e cantam lindamente. Eu ficava com muita vergonha de cantar. Aí eu vim para São Paulo para fazer composição e regência. Entrei na sala do professor Samuel Kerr, que era o professor de coral. E aí, eu cantava muito mal. Mas eu até brincava com o Samuel. Bom, como eu sou sua aluna, você é obrigada a me aguentar nessa disciplina, porque eu vou ter que fazer essa disciplina, né? E aí, o Samuel, uma época, resolveu reativar os corais de todos os campi da Unesp. E isso eu já estava no segundo ano da faculdade, começando o segundo ano, e super na dúvida se eu ia fazer composição e regência ou não.
eu achava que todo mundo aqui em São Paulo sabia muito mais música do que eu. Eu estudava pra caramba esse primeiro ano para ver se eu alcançava os meus amigos, uma coisa louca, né? E aí o Samuel, para reativar esses corais, acabou formando um grupo de alunos e me escolheu. Não sei se ele escolheu ou se eu fui cara de pau e falei, eu quero fazer, mas eu estava iniciando o segundo ano da faculdade, é, na dúvida de se eu ia continuar ou não fazendo composição e regência, eu cheguei a prestar letras na USP, cursei, fiz é, francês e latim. Olha isso, eu tenho essa passagem durante o período da faculdade de música, a faculdade de letras. E, nossa, eu tô com uma luz piscando aqui, meu. A Tem uma live tem fundação, essas. é. Dá de tudo aqui, né? A internet Uhum. pode cair, o celular também. Hoje o celular meu caiu, eu te falei, né? Ele Você me voou falou. para cima de mim hoje. Mas e aí, nessa, eu comecei, inclusive, a reger, né? E a preocupação veio não só com o cantar, né? O quanto eu sabia cantar para ser referência para cantores, e também a técnica da regência. Então, eu ficava sempre assim, bom, se não der certo, eu estou fazendo letras na USP. Uhum. Né? E se não der certo, eu vou cozinhar, eu vou bordar, eu sei fazer outras coisas também, né? E aí, nessa busca de fazer o canto coral nas faculdades, aí nessa história do Samuel Kerr, o coral em 6 meses acabou na minha mão. Aí eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Foi meio assim que eu comecei, sabe? Meio aos trancos e barrancos. E essa é a minha história de vir para cá fazer o curso de composição e regência sem saber muito Hoje, bem. Não sabia nem como é que fazia essa prova direito de aptidão. Foi tudo meio na raça. Meio hoje, assim. por exemplo, você lida com dois corais, é isso? Eu tenho corais fixos semanalmente, três Três grupos. corais. São 2 grupos independentes, que são corais de comunidades, né? Mas tem um grupo, especialmente, que é um grupo que eu trabalho na terça, que é o Canto por Encanto. As pessoas que estão nesse grupo me acompanham há muitos anos. É uma coisa meio maluca, a gente tem disso, né? Aquelas pessoas que, sei lá, acho que gosta do jeito que você trabalha e onde quer que você vá, eles estão. Então, tem gente lá que cantou comigo, acho que em 3 grupos diferentes, ou 4, sei lá, que estão há 18, 20 anos cantando comigo. Mas o grupo é muito pequeno. Aí eu tenho um outro coral que é mais novinho, que é o meu grupo mais novo, que começou ano passado. E aliás, começou, a gente estaria celebrando um ano com essa quarentena agora, né? Mas Uhum. o primeiro ensaio o que a gente cancelou, o primeiro e único, porque esse coral não parou, foi no dia 16 de março, que coincidentemente também era meu aniversário. A gente teria dupla celebração. É o Coral das Vilas. Esse coral já tem também de comunidade, mas outra característica, é um grupo maior, as pessoas ali já tinham um trabalho com meio ambiente, com fazer compostagens, enfim. Eles já tinham uma outra pegada, aí acharam que podia ser bacana montar um coral, porque sempre é, né? Montar um coral na comunidade é um jeito de você trazer as pessoas para perto, enfim, eu acho super bacana e é um tipo de coral que eu trabalho desde sempre. Desde que eu comecei a reger, eu sempre tive um coral comunitário. E também eu sempre tive um coral de empresa. E esse coral de empresa que eu tenho hoje é do Clube de Campo São Paulo. Esse coral já está com 3 anos, quer dizer, esse é o terceiro ano, também é um coral relativamente novo. E eu falo corais de empresa, na verdade eu falo desde sempre, é mentira. Eu comecei com coral de empresa ainda na faculdade, então Uhum. assim, tudo volta para a faculdade, né? Em 89 eu regi meu primeiro coral de empresa, que era o da Petrobras, e aí eu sigo até hoje. E desde que eu comecei a reger lá no segundo ano da faculdade, eu não parei até hoje, isso tem 34 anos. Eu não fiquei um mês sequer sem trabalhar, sem reger, 34 anos aqui na ativa. E como é que é o repertório desses corais, Kit?
Então, hoje em dia a gente trabalha muito mais MPB, né? Eu não sei se é uma coincidência, se é uma vontade. Eu diria que é uma coincidência, assim, né? Porque eu já trabalhei de tudo. Já trabalhei música de vários povos com os meus corais. Já trabalhei músicas europeias, músicas eruditas, né? Músicas folclóricas. Já trabalhei de tudo, música sacra. O que as pessoas queriam fazer, eu fazia. Ou então, o que aparecia de apresentação, por exemplo, os corais de empresa. Tinha uma demanda, né, de repertório. Às vezes a gente ia, sei lá, inaugurar uma creche, aí queriam que o coral cantasse. Aí, então, poderia ser legal cantar uma música assim, assado. E aí, essa coisa de ter feito composição junto foi uma coisa que me facilitou muito nos corais, porque eu fazia os arranjos conforme o repertório que a gente precisava cantar. E mais do que isso, esses arranjos, fazer os arranjos também tinha a ver muito com o tipo de coral que eu regia. Eu nunca regi um coro profissional. Nunca. Nesses 34 anos, nunca passei por um coro profissional. O que foi para mim assim um grande aprendizado, porque eu tinha que trabalhar com as vozes que eu tinha disponível. Os arranjos que existiam na época que eu comecei, ou seja, há mais 30 anos atrás, pouco mais, eram arranjos difíceis para o tipo de grupo que eu tinha. Sei lá, arranjo a 4, 5 vozes. Eu mal tinha 3 vozes nos corais. Às vezes eu tenho grupos que têm 4 vozes, né? Os grupos meus são sempre muito pequenos também. Acredito que é outra coincidência, né? Da mesma forma que eu não regi os corais profissionais, também meus grupos, eu nunca tive um grupo muito grande. Eu tive uma vez um grupo muito grande, que foi o do Banco Real, que já era a ABN, aquele banco holandês, né? O ABN AMRO Bank. Lá foi muito engraçado, porque quando me chamaram para reger esse coral, eles falaram assim, olha, nós vamos abrir as inscrições para ver se tem gente interessada, porque a gente já fez uma pesquisa e a turma quer cantar. Tá bom. Ele falou assim, que a gente faz? Tem um número máximo de pessoas para cantar? Eu falei, não. Tem um número mínimo de pessoas para cantar? Eu falei, também não. Ele falou assim, mas você vem aqui, se tiver 5 pessoas, eu falei, pô, eu vou com quantas pessoas quiserem cantar, eu estarei lá. E se quiserem cantar comigo, eu vou ainda abraço, beijo os pés dessas pessoas que querem fazer isso comigo, né? Eu acho o máximo, assim. E aí eles falaram, tá bom, vou lançar o projeto. Apareceram 350 pessoas para cantar. E eu falava assim, ó, a minha experiência diz, vai aparecer 30, 40 e desses vão ficar 15 ou 20. Apareceram, sei lá, falei 300, né? 180 pessoas apareceram. E a gente precisou dividir esse grupo em 2 dias, porque eu não conseguia fazer isso sozinha. E aí, fazia 2 vezes por semana. Esse coral virou Santander. Aí o Coral Santander acabou. Essa turma que não queria parar foi cantar comigo no coral da Acor, que era outra empresa. O coral da Acor acabou. Eles montaram esse outro coral, que é esse da terça que eu rejo. Ali tem coralista de tudo quanto é coral que acabou. Kit Fabiana Elian pergunta de como é que é esse negócio de coral de firma, como o real, e um coral de amigos como o etílico? Olha, eu vejo os 2 corais pela mesma forma, assim. O coral é um lugar de receber pessoas, de compartilhar suas vozes, suas emoções, seus sentimentos, independente do tipo de coral que você tá, né? Ainda que profissional, que tem a vantagem que você ganha dinheiro, né? Os amadores, como a própria palavra diz, você ama aquilo que faz. É um lugar para você se expressar, para você se conhecer. Então, a diferença, o que eu acho que atrai um pouco, tanto nas empresas como das comunidades, é essa oportunidade de você se conhecer, conhecer a voz dos outros, se conhecer a própria voz. É uma coisa de humanização, sabe? De quase terapêutico. E eu não faço o coral para ser uma terapia, eu faço
pela música mesmo, né? Mas eu percebo que tem esse fundo de terapia, de humanização. Nas empresas, eu acho que isso tem a vantagem de que você não precisa... É um benefício que a empresa dá para o seu funcionário, para o seu colaborador, e aí ele não precisa bancar com os afastamentos médicos pelos estresses, enfim, eu acho que tem também esse papel. Sai mais barato pagar um regente do que sabe, o plano de O saúde, sei terapeuta. lá, uma terapia para eles. E para a comunidade, eu acho que, assim, além do papel social, né, que o coral, eu acho que tem muito isso também. É um lugar de compartilhamento. Então, as comunidades querem cantar, a turma quer cantar, né? Tem aquelas pessoas que querem muito cantar, mas não sabem o que quer. E tem aquelas que têm certeza que quer cantar. Mas essas pessoas se encontram em algum momento. Então, e essas são essas pessoas que cantam comigo, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer lugar, com qualquer conhecimento, só com a vontade mesmo de cantar e cantar junto. Eu tinha conversado isso com você nas nossas conversas prévias dessa entrevista, que assim, eu lembro que, por exemplo, em países como a Inglaterra, você tem uma grande tradição de cantam em igreja desde criança, ou as escolas incentivam muito os corais, que é uma coisa que é muito rara aqui no Brasil, né? Principalmente no sistema de município e de estado. Quando você pega esses amadores, qual é a principal deficiência que você encontra? Quando eu Né? pego o quê? Quando você começa a trabalhar com esses corais, qual é a principal deficiência que você tem que consertar ali? É o ato de cantar junto? É a questão de se ouvir? É o repertório, por exemplo? Eu acho que é de tudo um pouco. Assim, primeiro, as pessoas que chegam para cantar, é o que eu te falei, né? Tem aquelas que procuram um coral porque adoram cantar e já cantam e querem continuar cantando. Tem algumas pessoas que procuram um coral porque têm vontade de cantar, mas é mais tímido e mais... E aí no coral a sua voz fica diluída ali, porque são várias vozes agregando a sua, né? Você não está exposto, a menos que você tenha um solo. E, aliás, a ideia do coral, inclusive, é que a dificuldade que a gente tem é de deixar até essas vozes muito homogêneas, que não sobressaia ninguém, é um canto coletivo. Se você não tem um solo, isso é o jeito que eu gosto de trabalhar, é o jeito que eu penso coral, né? Não estou dizendo que o coral é isso, nem que tem que ser assim, mas eu gosto num canto coral que as pessoas deixem as suas vozes o mais parecido possível, vibrando junto com a voz de quem está do seu lado. E essa é uma das dificuldades que eu tenho, porque as pessoas têm vozes fortes, vozes fracas, vozes trêmulas. E como todo mundo é muito bem-vindo, eu nunca fiz um teste vocal para entrar no coral. Qualquer pessoa entra no meu coral. Então, eu tenho todo tipo de voz ali. Então, a dificuldade primeira é essa, assim, o quanto você está compartilhando a sua voz com o seu colega ali ao lado, né? Tem gente que, inclusive, prefere cantar ao lado de uma pessoa e não de outra, porque ela se sente mais segura, mais... Enfim, essa é uma questão, né? Como você equilibrar essas vozes ou não deixar, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que entra no coral porque ela quer ser solista. Eu já tive isso nos corais de empresa. Essa pessoa não vai ficar no coral, porque o coral não se propõe a isso. Você até pode ter isso, é diferente. Mas o coral é um trabalho coletivo, né? Para você fazer e compartilhar com todos. Então, essas pessoas já não ficam, assim. Tem pessoas que caem lá, ou repertório. Pode ser uma dificuldade, mas essa não é a minha dificuldade inicial. Às vezes a pessoa vai esperando uma coisa e não é aquilo. E mesmo eu, às vezes eu proponho uma coisa para um coral, repertório é tudo, né, para as pessoas cantarem. Se você começa a fazer uma música que o grupo não gosta, meu, o ensaio não anda nem a pau. Você pode ficar lá, ensaia, passa 500 vezes, a coisa não anda, sabe? Então eu acho que acertar o repertório, aí é uma briga interna minha, né? Assim, eu vou porque você tem que conhecer mais as pessoas. Então, quando eu estou num coral que eu conheço bastante, eu vou lançando possibilidades para eles. Agora, quando eu estou começando, é o risco que eu corro.
Mas, na verdade, esse risco eu corro sempre, tá? A cada vez que eu escolho um repertório, o risco está lançado. Repertório, eu acho que é tudo, é difícil, é importante, é fundamental para você manter as pessoas engajadas ali no que você está fazendo, né? O repertório dos três grupos que você tem são heterogêneos? Eu sempre gostei muito de trabalhar músicas diferentes com cada um. Esse ano, eventualmente eu trabalho alguma música em comum, por exemplo, teve uma fase da minha vida que todo mundo cantava comigo, cantou um arranjo que eu fiz junto com o Gabriel Levi, que é Desde que o Samba é Samba. Era uma época que eu tinha, sei lá, eu tinha 6 ou 7 corais. Eu já passei por isso. Hoje eu não tenho mais isso, mas não é uma escolha, não. É porque eu realmente não tenho. Não falei, não vou trabalhar com 7 corais, não. É que realmente eu estou com menos, mas agora, especialmente, eu estou achando que está ótimo nesse período maluco eu não ter essa quantidade de grupos. Mas, por exemplo, eu já fiz isso. Eu escolhi um arranjo, fiz junto com o Gabriel Levi, que era um pianista que me acompanhava. Hoje é um músico super conhecido, toca com todo mundo e, aliás, virou inclusive um sanfoneiro importantíssimo. Inclusive está fazendo uma live agora junto comigo, meu concorrente aqui, né? Um grande amigo. Ele acabou de me mandar dele, eu não esqueço. Eu falei, mandei aqui a nossa. Estaremos no mesmo horário. Fiz com ele esse arranjo. Ele foi um grande parceiro meu durante muito... Ainda é um parceiro, né? Mas a gente não tem tido oportunidades semanais como tinha. Ele acompanhava os corais. Eu comecei até a trabalhar com ele no coral etílico, que era uma farra esse coral, né? Mas fizemos aí, não lembro mais se foi para o coral etílico, se foi para o coral do Banco Real, se foi para uma escola de música que eu regia, já não lembro mais, mas eu sei que todos os grupos cantaram isso. Mas normalmente não é assim que eu trabalho. Eu gosto dos desafios. Eu me ponho para fazer arranjo, para ir atrás para cada grupo, porque eu acho que os grupos são diferentes. Eu me dou a esse trabalho de escolher arranjos para cada um, para que haja uma identificação maior. Dá mais trabalho? Dá. Mas acho que eu gosto de uma complicação, de um trabalho extra, sabe? Eu gosto de me meter em E confusão. o que seria esse repertório? O que você canta com Então, eles? olha, eu posso te falar, por exemplo, agora, o que a gente está cantando, né? O coral do clube de campo, a gente resolveu esse ano, conjuntamente, eu gosto muito de decidir o repertório com o grupo, e a cada ano que passa eu tenho feito isso muito mais. Antigamente eu escolhia o repertório sozinha, chegava lá e dava esse repertório para o pessoal. Aí, depois de passar por uma experiência até do grupo que eu continuo trabalhando agora, da gente preparar um monte de repertório, chegando numa hora de uma apresentação, falar assim, não, mas essa música eu não gosto, a outra, eu também não, eu também não. A gente tinha 6 músicas, das quais 4 eles não gostavam. Aí eu lancei outra, comecei numa empreitada de vamos fazer juntos. Então comecei, vamos fazer um projeto samba. E aí cada um escolheu o seu samba, um único samba, e eu fiz os arranjos para eles. Eu falei, mas é um samba e aquele que você gostaria que o grupo cantasse. A gente fez isso com o grupo, o Canto por Encanto, que é que eu tenho ainda, é esse grupo que canta comigo há muito tempo. Depois eu fiz com eles outro projeto. E agora, no Clube de Campo, por exemplo, o ano passado nós fizemos aquela briga que teve briga entre aspas, né, entre o Noel Rosa e o E o Wilson Wilson Batista, Batista. porque rendeu um repertório belíssimo. E também era uma maneira das pessoas conhecerem o Wilson Batista. E o meu próprio coro eu não conhecia. Né? Então, quando eles começam a pesquisar, o engajamento é outro, ou quando eles começam a escolher, o envolvimento fica diferente. Agora, esse grupo, a gente resolveu fazer Braguinha. E Braguinha de uma maneira geral. Então, a gente começou com Carinhoso, porque o clube, desde que eu entrei lá, eu sei que eles têm 4 apresentações no ano, que é uma missa do Dia das Mães, um encontro de corais, um encontro dos corais de clubes e a missa de Natal. Então, isso aí já faz parte da nossa rotina. Aí eu comecei com Carinhoso, né? Porque eu falei, eu já estou no repertório Braguinha, a gente pode cantar ali na saída das missas das mães.
E assim comecei. Claro que nem teve a Missa das Mães, porque a gente entrou nesse outro processo, mas o projeto Braguinha começa, continua, aliás. E continua de várias formas. Agora eu encontrei com eles no sábado, eu ensaio com esse grupo aos sábados à tarde. E aí eu lancei outra proposta assim para eles. Aliás, desde essa pandemia eu sou muito de ficar mudando as coisas durante o percurso, né? Inclusive até na hora da apresentação eu combino uma coisa e faço outra. E as pessoas que cantam comigo já sabem que essa coisa pode existir. Por isso que eu falo, olha para mim, fica comigo, porque as coisas podem mudar de última hora. Mas esse grupo, eu fiz uma proposta de repertório para eles agora no sábado, para eles começarem a colecionarem, para ter um resgate da memória afetiva, da infância, e resgatar as canções infantis do Braguinha. A gente já fez duas músicas do Braguinha, Saudade Mata Gente, o Carinhoso, e agora eu queria me lançar com eles nessas músicas infantis, que é um repertório vastíssimo e muito lindo, eu acho. Então eu pedi para que cada um fosse disparando assim no clube aquilo, duas ou três canções, mas assim cantando, contando uma historinha para lembrar do Braguinha, mas à sua própria maneira, daquilo que mais marcou a sua infância. O grupo da Terça, por exemplo, o repertório que eles fizeram fazia parte desse projeto. Primeiro eu fiz com eles sobre samba e estava num projeto que era mulheres. Então, músicas ou que foram compostas por mulheres ou cantadas por mulheres, que marcaram na voz de uma mulher, interpretadas por mulheres, enfim, o assunto era mulheres. Não era para ser bem assim, ficou mais amplo do que eu gostaria, mas ainda assim foi bonito e a gente ia se apresentar agora em abril no Café Piu Piu. Passamos, sei lá, 1 ano e meio preparando esse repertório, porque o coro é amador, eu não tenho instrumentista me acompanhando, eu não tenho monitores vocais, é a gente ali na raça, nos ensaios mesmo, que é o que eu mais gosto de fazer mesmo, é ali no ensaio. E aí, só para dizer, olha, vamos concluir um projeto, a gente faz uma apresentação. O objetivo do meu trabalho nunca é uma apresentação, é o ensaio por si só, é isso que eu gosto de fazer, é encontrar as pessoas semanalmente. Nós não fizemos essa apresentação, porque em abril já estava tudo fechado. E aí, como continuar com esse grupo? Eu até comecei com eles, porque assim, eu não parei nessa pandemia aí, eu não parei de trabalhar. Foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida, porque o grupo do sábado, por exemplo, não teve um dia sequer sem me encontrar. O último dia que eu fiz com eles foi presencial, né? Fisicamente, porque presencial, a gente está aqui presencial hoje, virtualmente, né? Mas fisicamente, no dia 14 de março, 21, eu já estava com um grupo pequenininho fazendo uma reunião aqui por Zoom para ver se funcionava esse esquema. E a gente conversou, eu já disparei para eles atividades. Na segunda-feira eu já estava encontrando com um grupo, hora Zoom, Jitsi, Meet, e aprendendo tudo isso, né? Esse grupo da terça, eu comecei a gravar o repertório para eles não perderem o trabalho feito até então. E o outro grupo, o Coral das Vilas, tinha gente que não queria participar desse grupo virtual, por diversas razões, né? Tem gente que continua no coral, mas não encontra com a gente nem faz as atividades. Tem aqueles que falaram, não, só vou voltar quando for virtualmente. E ok, cada um na sua. Esse período a gente está passando de várias formas distintas. E mesmo a gente no dia a dia, né, a gente tem uma curva maluca aqui, né? Uma hora você está ótimo, outra hora... Eu já surtei aqui umas 3, 4 vezes no meio dos trabalhos. Tá meio maluco. Aí eu tive uma ideia de juntar esses grupos, né? E propus para eles, olha, em consideração as pessoas que não saíram do coral, que estão ligados de alguma forma, mas não pode continuar esse repertório, que cantava MPB e às vezes o da Coral das Vilas cantava uma MPB e às vezes coisas que as pessoas sugeriam, mas uma MPB assim, a gente cantou Trenzinho do Caipira, que é a melodia do Villa-Lobos, a gente cantou uma Renascença Francesa, a gente cantou Gilberto Gil, a gente, enfim, de tudo um pouco. Mas aí eu falei, em consideração essas pessoas que não querem
participar, continuar assim. Ou não podem, ou sei lá, não estão, mas de alguma forma mantêm um vínculo com o coral. E, por outro lado, o coral do Canto por Encanto, que já tinha um projeto pronto para apresentar. Qual é o sentido de eu continuar com aquele repertório se a gente já, teoricamente, pronto, a gente nunca tá, a gente simplesmente faz uma apresentação, né? Aí eu propus para eles juntar os grupos. E eu montei uma sala coral. Eu dei esse nome Sala Coral, porque a gente faz agora os nossos encontros nas salas, né? De casa. E aí, quem topou, eu criei esse grupo e eu falei assim, bom, agora vamos fazer canções que tem a ver com esse nosso momento. O que está acontecendo? Eu pensei numa coisa, pensei, sei lá, numas 8 músicas, compartilhei umas 3 com eles. O que vocês acham? Fizeram uma votação. No dia do nosso primeiro encontro da Sala Coral, mudei tudo. Só porque eu vi uma gravação do Playing for Change, vi Stand By Me. Aí comecei a fazer Stand By Me. Depois eu fui para outra coisa, refletindo sempre. Como que eu continuo um coral nos dias de hoje? Como eu não parei nem um minuto, eu falei, bom, deixa eu pensar em outra coisa que é possível. O arranjo vai me ajudar. Eu tenho que fazer um arranjo que possa ser gostoso de eu cantar sozinha na minha casa, porque ele vai soar eu e eu mesma, né? A minha voz vai soar comigo mesma aqui. Porque a gente sabe que não dá para fazer o coral virtual ainda, né? Talvez dê, mas por questões de tecnologia mesmo, né? Latência e etc, etc. Aí eu falei assim, como fazer essa coisa para quem quer continuar e continuam comigo? Como a gente continua esse negócio? Aí eu pensei que o arranjo era uma arma muito poderosa, que assim, quando eu cantasse a minha voz, que ela soasse a minha melodia principal sempre, independente se eu sou a voz de contralto, se eu estou preenchendo a harmonia ou não, mas que ela fluísse e fosse gostosa. E aí não só eu voltei lá para trás na minha história de como eu comecei a reger os corais, de como eu comecei a fazer os arranjos, esse período que a gente está vivendo agora, sabe, me fez voltar um pouco às minhas origens musicais, assim. Então, aconteceram tantas coisas tão lindas no meio dessa dificuldade tão grande, né, que tem sido a gente sabe, né, não é só nessa questão do vírus, de tudo mais que a gente está passando aí, com tantas dificuldades, né, eu vi nas pessoas que continuam comigo uma coisa tão bacana, assim, que quero cantar, então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso de forma gostosa. E aí eu lembrei dos arranjos que eu fazia e lembrei também da pessoa que eu considero um dos principais arranjadores da música popular brasileira, que é o Marcos Leite. E aí eu resgatei um arranjo dele que eu fiz há mais de 20 anos, e eu resgatei isso lá no início da sala coral, a gente completou já 8 ou 9 salas corais, não sei, que é o Alguém Cantando do Caetano Veloso. E aí, agora eu compartilho o tele, explico esse arranjo, eu falo, mas ó, antes de qualquer coisa, tem que ser gostoso. Imagina você que eu estou ensinando arranjos novos, né? Agora peguei um Negro Espírito, eu falei com eles, eu já encontrei essa turma da segunda e da terça que eu juntei, né? Encontrei ontem, anteontem, já com um Negro Espírito para fazer, porque eu acho que a gente pode ir além da melodia, né? Do cantar, mas como é que essas coisas trazem de volta as emoções? Né? Quem nunca ouviu isso, quer dizer, eu tenho a sorte das pessoas que cantam comigo também serem muito musicais, elas acham que não. Muitas vezes elas acham que não. Mas são muito musicais, são muito talentosas e elas se entregam muito assim para mim. Eu também me entrego muito para elas, né? Então a gente tem uma cumplicidade e a gente segue. E essa coisa de aprender música nova, sozinhos, eu enlouquecida gravando. Agora a gente tem que aprender, mexer. Eu ativei meu estúdio, tive uma aula para lembrar como é que fazia isso, porque eu nunca faço. Enfim, 1000 aprendizados, né? Gravando para eles, aí eles retornam as gravações para mim, e eu escuto aquilo lá e devolvo para eles o que eles estão fazendo. Então, virou um momento mais lindo ainda, que era tudo que eu queria que eles fizessem no próprio ensaio, que é se escutar, perceber a sua capacidade vocal, sabe? O quão linda é a sua voz,
gostar da sua voz, aprender o que ela tem de mais bonito. Por isso que eu falo assim, que qualquer um pode cantar. Você, só a descoberta interna que você tem da sua própria voz é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer para uma pessoa, eu acho, né? Uhum. A voz é muito carregada de sentimentos, de emoções. Eu até trabalhei isso, um pouco dessas emoções, o ano passado, com o Ricardo Brem, no Espaço Musical. A gente montou um grupo, Cantar em Grupo, acho que chamava, que tinha muito de trazer de volta essas emoções, sabe? E nesse trazer de volta, eu até ganhei um aluno novo aqui, que é o Daniel. O Daniel é um cara que diz que sentiu uma energia muito grande quando ele fechou os olhos lá nesse Cantar em Grupo que eu fiz o ano passado com o Ricardo Brem, que ele sentiu uma energia tão grande ali pelo som que ele ouvia das pessoas. Elas estavam muito expressando uma emoção naquele momento que eu falei, fecha os olhos para que você se escute melhor. Que ele não só quis continuar lá, ele já faz um monte de coisa no espaço musical, porque já o espaço musical eu acho um lugar de educação musical mais incrível que a gente pode passar de experiência aqui, né? E eu passei desde o começo da minha formação musical, também fui aluna lá do espaço musical, do Brem, tem uma energia tão boa lá, e fazer esse trabalho trouxe também essa coisa de você fechar os olhos, perceber a sua voz e ver como é gostoso ali no grupo, ou não, ou consigo próprio, né? E hoje os meus coralistas aí que continuam fazendo isso, quando eu faço a devolutiva para eles de como eles cantaram, eles começam a observar coisas que eles no grupo nunca pararam para pensar. Eu já estava ouvindo lá, mas uma coisa é você ouvir e dizer, olha, presta atenção nisso, olha, você está ouvindo isso? É muito difícil a gente parar para escutar. E para escutar os outros, para escutar a gente mesmo, para escutar de uma maneira geral, né? Sim. Então, Agora, você estava falando um pouco dessa questão do coral de firma, e você fez até uma brincadeira dizendo que às vezes é mais barato criar um coral do que ficar pagando plano de saúde, assim. O que essas pessoas falam para você quando elas te procuram para fazer o coro, assim? Você tem que lidar também com o aspecto psicológico. Às vezes a pessoa está passando por algum problema e você vai lá e trabalha essa pessoa para que ela atue bem no coletivo. Como é que isso funciona? olha, eu faço isso sem nenhum preparo. Assim, eu dou uma de terapeuta sem nenhuma formação terapêutica, né? Porque a música provoca esse tipo de coisa. E eu acho, sinceramente, que eu tenho percepção para isso. Assim, eu percebo muito as pessoas. Aliás, a voz é uma coisa que eu quase que não preciso muito olhar para a pessoa cantando para sentir um pouco o que ela está sentindo, sabe? A voz é muito expressiva de emoções, muito carregada de emoções, né? Então, acontece muito isso nos corais. Eu percebo, acontece com frequência. Às vezes as pessoas verbalizam, às vezes não. Às vezes elas chegam até mim individualmente, às vezes elas vão embora e eu percebo que eu fiz um movimento nelas. E se eu Sim. fiz algum movimento, eu vou embora feliz da vida, ponho a cabeça no travesseiro e parece que eu durmo sorrindo, sabe? A ideia é que a música, através da própria voz, que é o que eu faço, provoque essas sensações, desperte, sabe? Quando a pessoa canta, você não tem ideia da quantidade de emoções que vão aparecendo. É uma coisa impressionante. Então, às vezes eu tenho que captar esse momento de como a pessoa tá. Às vezes eu até recuo um pouco, sabe? Para não expor algum sentimento que está ali. Às vezes eu faço umas correções que não tem a ver nem com um grupo em geral, tem a ver com uma pessoa, mas que eu vou lançando coisas aqui, coisas ali para não entrar naquele sentimento ou deixar que esse sentimento saia, porque, sei lá, porque a voz vem de muito linda, né? Ou, sei lá, eu acho, por exemplo, eu tenho uma teoria aqui. Quando a pessoa está muito triste, ela não consegue cantar. A voz não fica embargada, não sai, ela para de cantar no meio.
Já aconteceu de gente ir embora no meio do ensaio, porque tentou ir lá, mas não deu, sabe? A voz É. tem dessas coisas. E já tive coisas diferentes. Já tive uma pessoa que ficou mais agressiva, né? Já dá de tudo. Agora, eu não Mais tenho esse agressiva por quê? preparo, hã? Mais agressiva por quê? Porque a música desperta de tudo, né? Ah, sim, E sim. tá junto lá, sei lá, algum O que você momento cantou deve pra ela? rolar. Heavy metal? Oi? Vocês cantaram o quê? Heavy metal? Não, nunca cantei heavy metal. Acho que eu nunca cantei porque não faz parte do meu repertório e nunca me lancei a esse desafio e nunca me pediram isso. Porque Ah, é se alguém bom. quiser cantar, vamos embora fazer também, né? Então, fazemos o repertório que a turma se interessar e sentir afinidade. Eu acho que isso é o mais importante, né? Você sentir Sério. afinidade com aquilo que você faz. Você já regeu um concerto que você achou tão bonito que você chorou? Olha, eu já. Eu já tive concertos que eu chorei porque eu achei bonito, que eu chorei porque eu achei difícil, chorei porque aliviou. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu fiz uma coisa muito difícil. Eu estava trabalhando com o Coral Santander e eles fazendo aqueles mega eventos para gerentes do Brasil inteiro, concentrados aqui em São Paulo, enfim, nessas centros de convenções que cabem milhares de pessoas. Esse encontro era para 4.000 pessoas. O coral ia cantar. O coral cantando e eu regendo, eu não tenho medo, nunca subi ao palco e fiquei com medo. Isso aí E outra, eu tenho a vantagem de estar de costas, então eu continuo Hum. sempre olhando para os meus alunos, né? Que são as pessoas mais importantes no palco nesse momento, porque eu até falo assim que eu visto preto para ficar de costas e passar batido para que a plateia veja os cantores, né? E depois nos aplausos eu saio da frente para que eles sejam. Esse é o momento do coro. O meu momento é outro. O meu momento está lá para trás. O meu momento é ensaio. Eu gosto de fazer ensaio. Uhum. E aí eu estava nesse Santander, o coral ia cantar, mas eles queriam fazer mais uma atividade lá e queriam pôr a música. Vamos fazer alguma coisa de música. E aí tinha uma pessoa conduzindo isso, que eles contrataram lá para ficar mais profissional, tal. E tinha um coordenador muito bacana nesse coral, que era o Moreno. E, na verdade, ele era o nosso jogador de basquete, que ganhou, É. enfim, o Antônio Carlos Moreno. E o Moreno falou assim, não, vamos pôr a nossa regente para fazer isso. A nossa regente, a turma do banco, ficou um pouco insegura, porque santo de casa não faz milagre, né? Sim. Mas a turma, o cara que foi contratado para coordenar isso tudo, para fazer a mediação, as brincadeiras e formatar como seria esse encontro, falou assim: vocês têm os regentes, vamos lá, vamos aproveitar. E aí, mas será? Eu sei que até a última hora eles ficavam assim: o que você vai fazer, Kit? A turma do banco que estava organizando o evento. O que é que você vai fazer? Eles me perguntavam tanto, que uma hora eu cheguei e falei: eu vou fazer um vocalize, um cânone, um não sei o quê. Falei uns termos mais técnicos, a pessoa fica assim: tá, para eu sossegar um pouco, né? Chegou na hora, eu vi, eu ia reger 4.000 pessoas num centro de convenções, com fone aqui, com um microfoninho aqui, 2 telões gigantescos, eu parecia uma formiguinha no palco, e eu ia propor uma atividade para 4.000 pessoas que vinham de um coffee break, batendo panela, todo animado, porque a história do coral de empresa é animação, Sim. engajamento, estímulo. Falei, caramba, como que eu vou pegar esse povo que está a 1.000 por hora? E aí o Gabriel Levi, de novo, que é o meu grande parceiro, estava atrás das cortinas lá na coxia para me acompanhar por um monitor. Eu até brinquei esses dias com ele, a gente já estava trabalhando com delay em 2009, porque ele via eu fazer o gesto da regência para a plateia e recebia a minha imagem depois do som, né? Então ele disse que ele ficou desesperado lá regendo.
Só que a hora que estavam me preparando para entrar no palco, eu vi o jeito que a turma entrou. Eu sabia que tinha 4.000 pessoas. E eu sabia que o banco estava lá na minha orelha. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Com medo de eu comprometer esse evento. Me deu um medo tão maluco. Eu cheguei para o Gabriel e falei assim, Gabriel, eu não sei o que eu vou fazer. E eles já estavam me preparando, colocando o headphone. Ó, você tem 4 minutos. E me preparando. 3 minutos, o Gabriel. Como assim, Kate? Você não preparou? Falei, preparei, mas eu não sei o que eu vou fazer. Deu um branco. Aí o Gabriel falou assim, peraí, ele trabalhou comigo 25 anos, né? Juntos, assim, semanalmente, Sim. 2, 3 grupos. Falei assim, Kit, peraí, você gosta de fazer isso, 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 isso? Aí eu falei, esse eu vou fazer. Aí o outro, ele foi me relembrando, eu não tinha conversado com ele o que eu ia fazer. Uhum. Aí eu fiz, eu tive 4.000 pessoas engajadas naquilo lá. A hora que acabou, eu entrei de novo pro palco, eu olhava assim pro Gabriel e não saía do lugar. Aí eu comecei a chorar. Mas também já chorei de lindo, coral que não cantava, e aí até o último momento tá lá sofrendo, né? Eu falei assim, calma, gente, põe uma coisa na cabeça. Por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês gostam de cantar. E para quem que vocês cantam? Para vocês. Então nós Uhum. vamos subir no palco, continua cantando para vocês. Vai ter plateia e tudo bem, mas vocês cantam para vocês mesmos. Então quando vocês entrarem no palco, olha para mim, que sou a mesma pessoa que está nos ensaios, e manda bala, e se escuta, e cantem para vocês. Aí eu acalmava, e aí eles gostavam do som, era emocionante, assim. Sei lá, O eu me Damato, emociono fácil. o Damato está falando que você é uma regente heavy metal. Ótimo, vou passar umas canções do Judas Priest para ela. E o Marcelo Seckel está falando de um coral com compostagem, é isso? O Marcelo Seckel, olha só, nada É. como ter alunos, amigos e familiares, né, Tá. Então, para só para socializar. completar, eu queria que falasse. Você fala do Marcelo e eu queria que você falasse também do fato de você ter levado o coral para fora e vocês se deram muito bem lá no exterior. Você sabe que não fui eu que levei o coral para fora, né? Eu fui de acompanhante, eu fui de gaiato. O coral é da Hum. Patrícia Costa, que é uma regente do Colégio São Vicente a Capela. Ela tem um coral belíssimo e ela inscreveu esse grupo para um festival europeu para jovens músicos, né? Jovens cantores, orquestras jovens. E eles estavam formando, se inscreveram para essa turnê, esse festival europeu, que aliás foi uma coisa importantíssima que aconteceu no canto coral no Brasil, assim, sabe? Que deu aquele respiro de novo. Nossa, Sim. é como a gente faz coisa bonita, né? E poder mostrar na Europa uma coisa bonita desse jeito. A Patrícia Costa é uma regente extremamente competente, né? E ela levou esse coral que ganhou o primeiro lugar, ou seja, o Brasil vai para a Europa, na terra de Mozart, canta um Ave Verum de Mozart e ganha primeiro lugar pela Uhum. sensibilidade, o jeito que a gente faz a música. Eu era uma simples regente acompanhante lá, sabe? Uhum. O trabalho todo é da Patrícia Costa. Aquilo também foi uma coisa que me fez chorar, mas eu regendo, eu vendo aquilo tudo, ser parte daquilo, presenciar uma história tão linda como essa. Essa é a minha turnê. Eu fui acompanhar. Ainda tem uma história muito engraçada, porque eles queriam levar 60 pessoas. E eles entraram numa empreitada maluca para conseguir isso, porque não tinham patrocínio, fizeram 1.000 coisas para levantar esse festival e poder levar. Porque, claro, nem todos os coralistas podiam ir, né, Sim. nessa viagem. Era uma empreitada geral. E aí, quando me chamaram para ir junto, eu fiquei tão feliz, mas eles estavam fechando 60 pessoas. Eu fui a última. Aí brincaram que o meu papel, eu falei, mas eu como regente acompanhante, o que eu tenho que fazer? Uhum. A Tânia Bertassoli, que é uma grande amiga minha, estudou comigo na faculdade, trabalhou várias vezes comigo, falou assim, Kit, nós descobrimos qual é a sua função lá nessa viagem, é apagar a luz. E eu cumpri direitinho isso. Todos os dias, eu era uma das últimas a ir dormir, porque eu ficava socializando com a turma que estava lá, chegava e apagava a luz. Ou entrava em silêncio porque a luz estava apagada já. E o Marcelo Seckler é do Coral das Vilas, que tem esse engajamento com o meio ambiente. E a gente já fez apresentações na praça para alimentar a composteira. Então, é esse o grupo que eu citei inicialmente. Ele faz parte desse grupo.
Magda Pucci lembra que você foi a fundadora do Mauaca, não? Pois é, o Mauaca a gente fundou juntas aí, né? Mas é um projeto que o Mauaca está fazendo 25 anos, é muito legal, né? E até a Magda falou comigo aqui, fiquei contente de participar de uma fala em celebração aos 25 anos, mas é um projeto que começou ainda na faculdade. E isso tem a ver com aquela busca da voz, de reger, tudo. O Samuel Kerr montou um grupo de regentes, que já era esse grupo que regia os corais nos campi da Unesp, para fazer um trabalho com a fonoaudióloga Mara Belal. Porque a gente na faculdade não tinha, na época que eu estudei, não tinha fisiologia da voz. Então a gente saiu regendo o coral sem entender muito como é que funcionava isso. Então, a gente tinha que fazer essa busca quase que sozinho. E o Samuel, como ajudava, nos orientava, semanalmente ele nos instruía, ouvia as nossas queixas, ajudava a gente a trabalhar, porque estava todo mundo lá tudo aluno, estudante ainda, né? Trabalhando com coral, um compromisso muito sério, e mexer com a voz das pessoas era isso. Num desses encontros, a Mara Belal mostrou um disco que eu fiquei maluca, que é de uma coleção francesa. Os franceses têm uma pesquisa de música muito embasada, né? Muito bacana. E ela apresentou um CD que era vozes de vários povos, de chamados, de choros ou de cantos de trabalho do mundo. Quando eu ouvi aquilo num desses encontros, eu fiquei maluca. Acendeu uma luz e falei assim, é isso que eu quero fazer. Então, como que isso entra na minha vida? Eu sempre gostei muito de estudar, de pesquisar, faço isso até hoje. Eu falei assim para uns amigos regentes, vamos fazer um grupo para estudar esse negócio? Ah, só uma coisinha. Mas Não, só uma coisa. O Adelaide que está perguntando se eu quero cantar. Não, só como solista, querido. Eu. Desculpa. você é bem-vindo, a gente pode ter solistas no coral, a gente pode ter de tudo, todos são bem-vindos, cantando junto ou Uhum. solista. Mas só para completar, eu Sim. chamei os regentes, alguns a gente começou, mas eu não tinha isso claro na minha cabeça, o que era que eu queria fazer. E a gente começou a trabalhar um grupo de estudo, até que um dia no coral etílico, que é assim que eu comecei a trabalhar com o Gabriel, foi nesse coral etílico. O Gabriel era pianista, o regente foi embora, ele tentou fazer, mas falou, Kitty, eu até li umas Sim. músicas, mas eu não sei fazer, você não quer ir lá trabalhar? Começamos juntos. Foi uma menina que tinha acabado de chegar no Brasil, a Hilda, ela é uma holandesa, ela fazia 2 meses que estava no Brasil, e ela tinha uma sogra que era muito amiga de um dos cantores do Etílico. E a gente recebeu essa Hilda no coral. E foi ela que começou a me apresentar os primeiros arranjos possíveis para aquilo que eu estava imaginando. E aí a gente começou a trabalhar. Mas começaram a ficar mais claros, mas os regentes já não estavam mais. A Magda Pucci foi a única que comprou essa história, mas a gente ainda não tinha formatado o que ia ser. E aí tinha já umas pessoas indo cantar para outras coisas, outros grupos de outras coisas que a gente fez. Por que não começar com esse grupo? Eram amadores. Na época estava a Fabiana Lian, estava a Valéria Piccoli, que é uma arquiteta, a própria Hilda, aí entrou uma outra coralista minha. Enfim, eram pessoas que só gostavam de cantar. E como eu mesma não conseguia reproduzir muito daquilo que eu ouvi e queria fazer, a Fabiana Lian foi a pessoa que mais fazia coisas diferentes. E ali precisava não ter muito critério, assim, se arriscar para mais coisas. Por exemplo, um cantor erudito jamais entraria nesse grupo maluco que a gente criou. E aí ele começou como grupo étnico. A gente chegou a fazer uma apresentação, 8 cantoras, e aí a gente resolveu depois ir para o teatro, porque a gente fez num salão do Instituto dos Arquitetos, na época, lá no centro da cidade, junto com o coral etílico, era meio um encontro de corais, eram os trabalhos que eu fazia, e esse grupo étnico entrou em ação. Aí foi crescendo, tal, aí a gente começou uma pesquisa, começou a levar mais a sério, e nós duas que líamos muito,
fazíamos os arranjos. Aí eu trabalhava mais na lida com os cantores, né? A Magda mais atrás com as pesquisas, com os arranjos e tal. Aí, de repente, a gente foi crescendo, foi entrando um instrumento. A calimba foi o primeiro instrumento que entrou. Aí, enfim, devagarinho foi crescendo. Virou mauaca por causa disso, né? Que nesse dialeto significava cantores. Então, a gente parou de chamar grupo étnico para virar mauaca. E foi crescendo, crescendo, crescendo e também se transformando, né? E aí eu fui com eles até 97, mas é um trabalho que começou lá pelos 88, esse trabalho de pesquisa propriamente dito, virou grupo étnico em 91 e virou mauaca em 95. E isso, então, sim, já tem 25 anos. É assim, a origem é lá da faculdade, aquelas anteninhas que se mexem aí com o assunto. Então, Kate, a gente está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Eu queria agradecer muito pela tua presença. Espero que, passada essa pandemia, a gente consiga ouvir você e os teus corais, não? Oh, eu também quero vê-los, quero abraçá-los. Eu não vejo a hora de poder dar um abraço em cada um, né? Estamos todos muito saudosos. E eu queria te agradecer particularmente isso. Essa foi a minha estreia aqui, falando. Primeira live, tem tantas por aí, né? Eu já vi todo mundo falando, mas eu mesma nunca tinha tido essa oportunidade. Queria te agradecer, foi muito bom poder te ver aqui, dessa vez comigo, não com as suas lives só, que eu já venho acompanhando. Doeu menos que você imaginava, tá vendo? Até o problema é o sofrimento anterior. Na hora é tudo gostoso, né? O sofrimento por antecipação. Tá, muito obrigado e uma ótima noite para você. Obrigada a você, Sérgio. Tchau. Obrigado. Tchau.